Então, vamos dar início à aula 16 de Teoria da Computação. Nessa aula, o foco principal é esse ponto 1 aqui, a equivalência entre autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto. Os dois últimos modelos que nós vimos, autômatos de pilha a gente viu ainda antes da prova. Gramática livre de contexto foram as duas últimas aulas. E eu vou dar uma introdução sobre essa equivalência, certo? Que é o assunto principal da aula. Pra vocês entenderem, assim, onde é que se encaixa esse ponto 2 aqui, essa segunda parte. A segunda parte vai ser como converter de gramática livre de contexto para autômato de pilha. Ela é parte da explicação sobre a equivalência. Eu vou gastar a maior parte da aula nela, nessa parte 2, certo? E ainda tem uma parte 3 de conclusão. Então, vamos falar de maneira geral sobre a equivalência entre autômatos de pilhas e gramáticas livres de contexto. Aí eu vou relembrar um pouquinho aqui, rapidamente, porque são dois modelos bem distintos. Um autômato de pilha é um modelo que funciona feito autômato, feito máquina de Turing, feito autômato finito. Ele é um modelo de algoritmo, certo? Ele faz passos, ele vai mudando de estado, operando numa fita e numa pilha. E aí ele representa uma linguagem. Ou a gente pode dizer que ele resolve um problema também. Mas vamos falar em termos de linguagem. Ele seleciona algumas cadeias. E quando seleciona, esse conjunto de cadeias é uma linguagem. Como é que ele faz isso? Ele recebe uma entrada e ele retorna aceita, rejeita. As cadeias que ele aceita é a linguagem que ele representa assim, de maneira mais direta, especial. Certo? A gramática livre de contexto não funciona bem como um algoritmo, apesar de eu ter feito uma analogia com um algoritmo não determinístico, que não recebe entrada, ele só produz saídas aleatórias, né? Não determinísticas. Ele gera cadeias, ele gera um string. Cada vez que você roda esse algoritmo, ele pode gerar um string diferente. Eu fiz essa analogia de gramática com esse tipo de algoritmo, certo? Mas uma analogia para ajudar a entender, mas ela, em essência, não é um modelo de algoritmo propriamente dito. Mas ela representa uma linguagem. Como é que ela representa? Ela representa, assim, em essência, uma gramática é um conjunto de regras. Em essência, a gramática, a parte mais importante dela são as regras que ela tem dentro dela, certo? Naqueles 4 componentes, um deles são as regras. E aquelas regras permitem derivar cadeias. As cadeias que você conseguir derivar com aquelas regras, a gramática representa essas tais cadeias. Se você não conseguir derivar uma certa cadeia com essas regras, a gramática não representa tal cadeia. E assim ela representa uma linguagem também, porque ela representa um conjunto de cadeias. Certo? Mas só que o funcionamento, a forma dele representar essas cadeias, a forma dos dois modelos são formas bem diferentes, são modelos bem diferentes. Tá? Ambos representam linguagem, agora de maneiras bem diferentes. Aí a gente viu que, por definição, uma linguagem que é representada por um autômato de pilha recebe uma classificação, ela é chamada de linguagem livre de contexto. Por definição, esse nome livre de contexto é uma linguagem representada por um autômato de pilha. Foi como eu escolhi adotar na disciplina. Nos livros, geralmente, o modelo de referência aqui é a gramática. Mas eu inverti. Deixei só os modelos tipo autômatos, os que são mais próximos de algoritmos, que fazem passos, que recebem entradas. Então, o modelo de referência aqui é o autômato de pilha, que é um modelo de algoritmo assim. Ele, por definição, o que ele representar é chamado de linguagem livre de contexto. E o que uma gramática livre de contexto representa?
O que é que eu posso dizer sobre tal linguagem? Também são as mesmas, recebem a mesma classificação, mas não por definição. É por um teorema, consequência direta de um teorema que a gente vai falar aqui na aula e eu vou provar só metade dele, certo? O teorema é esse, que um autômato de pilha decide uma linguagem. Decidir é coisa de autômatos, certo? Incluindo aí máquina de Turing, né? Numa visão bem geral de autômato, a gente pode dizer que máquina de Turing também é um. Então, um autômato de pilha decide uma linguagem, ele representa. Se somente se uma gramática livre de contexto também representa a linguagem. Aí a gente não pode dizer que ela decide, não. A gente tem que dizer que ela representa. Agora, autômato a gente diz que ele decide para dizer assim. Ele consegue dar o sim e o não para qualquer cadeia. Decidir quer dizer, ele não vai entrar em loop nunca com nenhuma cadeia. Então, um autômato de pilha decide uma linguagem se somente se uma gramática livre de contexto também representa. Esse representa decidindo, dizendo sim ou não. E a gramática representa do jeito dela, com regras. E aí, como é que prova um teorema como esse? Inclusive, ele é um se somente se, a gente prova em duas partes, que são duas implicações. Que se uma gramática, se um autômato decide uma linguagem, então uma gramática representa tal linguagem. E vice-versa, se uma gramática representa uma linguagem, então existe algum autômato que decide essa mesma linguagem. E para provar essas duas direções, a gente pode provar de uma maneira bem, como eu diria, bem prática, explicando como é que você converte. Como é que você converte uma gramática, ela representa uma certa linguagem, tá? E você converte para um autômato de pilha equivalente, que representa a mesma linguagem. Então, você dá uma gramática qualquer e explica como é que você gera um autômato para representar aquela mesma linguagem. Você está provando que tudo que uma gramática representa, o autômato também representa. E faz o contrário, você converte de um autômato de pilha qualquer e ele representa uma certa linguagem. Você mostra como é que você cria uma gramática livre de contexto equivalente a esse autômato. Por equivalente, eu quero dizer que ela, né, a gramática, vai representar a mesma linguagem que o autômato. Isso quer dizer que toda linguagem que um autômato representa, uma gramática também representa. Provando essas duas partes, eu estou provando o quê? Que esses dois modelos representam a mesma classe de linguagem. Não tem nenhuma que um represente a mais do que o outro. Então, se eles são equivalentes, certo? Aí, em consequência, toda linguagem livre de contexto, que é representada por um autômato de pilha, também é representada por uma gramática livre de contexto, e vice-versa. Em consequência, na verdade, o que eu queria dizer é isso aqui, tá nesse verso. Linguagem que for representada por uma gramática livre de contexto, eu posso dizer logo, essa linguagem é livre de contexto. A linguagem também dá para representar com autômato de pilha. É a ideia. Ok, então a gente tem, para provar esse teorema, a gente teria que ver essas duas conversões. De maneira geral, como é que converte uma gramática qualquer para autômato, como é que converte um autômato qualquer para gramática. Não vou ver as duas, certo? Eu vou ver uma das conversões, porque eu acho que toma tempo demais minúcios assim, dessas classes de linguagem mais simples. Então eu vou ver só uma das conversões, que é a mais simples. Essa aqui. Você pode ver detalhes dela no livro que eu recomendo. Não é no meu material, não é no meu material. E vamos lá, vamos ver essa conversão de uma gramática qualquer que for dada, como é que você converte para um autômato de pilha. Essa é a segunda parte, a conversão de gramática livre de contexto para autômato de pilha.
Princípios gerais dessa conversão. Para você ter em mente e tentar entender por que converte desse jeito, certo? Pode só decorar a conversão e tá ok, mas é bom entender que você aprende mais. A ideia é o seguinte, que a pilha do autômato de pilha, ele tem, um autômato de pilha tem a pilha como uma coisa auxiliar, certo? Você pode criar um autômato de pilha que não faz nada na pilha. Ele só mantém lá o símbolo de início, não escreve nada, não lê nada, e pode ter todas as suas transições assim. Aí ele não usa a pilha. Você pode criar um autômato de pilha assim. A pilha, o que eu quero dizer é que ela é auxiliar no processo. E a gente vai usar a pilha como auxiliar aqui. Nós vamos usar mesmo. Da seguinte maneira, ela vai ter tanto os símbolos terminais como não terminais da gramática. Eu tenho a gramática e quero criar o autômato, certo? Então veja, eu estou planejando um autômato. A gramática está pronta. A pilha do autômato, eu vou permitir que entrem lá símbolos terminais e não terminais da gramática. E eu vou fazer essa pilha ter uma simulação de uma derivação. A gente vai ver a pilha acrescentar e remover símbolos. Isso vai simular o processo de derivar uma cadeia na gramática. Que ele é uma derivação de uma cadeia, ela substitui, né? Não terminal por terminal, depois substitui não terminal por terminal. A gente vai fazer isso na pilha, removendo e inserindo símbolos. Certo? E eu vou mostrar um exemplo, uma computação no autômato depois de convertido, para vocês entenderem. E basicamente ele vai aceitar uma cadeia assim. O autômato que eu vou construir, ele vai aceitar uma cadeia se ele conseguiu na pilha, por algum caminho, derivar uma cadeia igual a que tem na entrada. Então a entrada pode ficar durante assim algum tempo, pelo menos, inalterada. Ele recebe uma cadeia de entrada, mas está lá na pilha fazendo alguma derivação. Se essa derivação for boa para descrever essa cadeia, for ficando igual à cadeia, ele vai avançando, eu vou explicar como. Mas no final é o seguinte, se ele conseguiu derivar exatamente aquela cadeia na pilha, ele vai terminar, no final das contas, lendo essa cadeia inteira da entrada e parando no estado de aceitação. Então, quando a cadeia derivada na pilha for igual à cadeia de entrada, ele vai aceitar. Certo? Eu já estou mostrando aqui. Vou mostrar em 5 partes, mas já começo mostrando o passo 1 dessa conversão, a cara que vai ficar o autômato. Ele vai ter sempre essa estrutura aqui. Vai ter sempre 3 estados. Na minha definição de autômato de pilha, como eu criei uma facilidade aqui, qual é? Meu autômato de pilha ele pode inserir múltiplos símbolos de uma vez. Então a conversão ficou bem simples, com 3 estados só. Tem livro que define de outro jeito, mas é o seguinte, a minha maneira que eu defini o autômato de pilha é equivalente a qualquer das definições dos livros. Existe variação entre as definições dos livros, certo? Aí eu criei uma pequena adaptaçãozinha minha, para deixar mais simples. Então, você vai pegar uma gramática, vai criar um autômato, você não precisa nem olhar para a gramática, você já começa assim. Cria 3 estados, 2 transições vão ser sempre quase iguais, essa aqui é sempre igual, ela não lê nada da entrada. Lê o símbolo de início da pilha e reescreve, e vai para o estado de aceitação. Essa transição vai ser sempre assim. Agora, a primeira transição só tem um ajustezinho a fazer, ela não vai ler nada da entrada, nada da pilha. É a única transição desse estado. Esse estado Q1 aqui só existe para poder fazer esse passo. Mas aqui ele tem que inserir na pilha, essa terceira parte aqui é o que ele vai inserir. Ele tem que inserir o símbolo inicial da gramática. E aí você vai ter que olhar para a gramática. Se o símbolo inicial lá se chama S, você insere S. Se o símbolo inicial lá se chama Z, você insere Z. Certo? No Q2 você vai, estou falando do primeiro passo da conversão,
Você já pode colocar aqui uma setinha, porque vão ter múltiplas transições de Q2 para Q2. Mas essas transições eu vou mostrar nos próximos passos, tá? Você começa só fazendo esse esboço aqui e pronto. Esse é o passo 1. Tá? Vai ter sempre 3 estados. Então, se eu perguntar na prova, se eu colocar uma gramática lá gigante, com 20 produções, e eu colocar uma questão assim de marcar X, a conversão dessa gramática para um autômato de pilha, usando o método visto em sala de aula, vai produzir um autômato de pilha de 3 estados, verdadeiro ou falso, digamos, para você marcar. Olha, é verdadeiro, não precisa nem olhar para a gramática, não precisa converter, você pode fazer a bobagem de converter a gramática, vai dar um trabalho danado uma gramática grande. Nem precisa converter. O método que eu ensinei sempre vai ter 3 estados. Nos próximos passos eu detalho essas transições que acontecem aqui, ó, de Q2 para Q2. É só o que falta, mas vai ter um bocado delas, um bocado de transições, a depender do tamanho da gramática. Veja, aqui eu coloquei com o passo 2, mas já expliquei no 1. Você vai ter uma transição de Q1 para Q2, que insere o símbolo inicial da gramática na pilha. Só isso. Ele não lê da entrada, não lê da pilha. Só insere o símbolo inicial na pilha. Então a pilha vai ficar assim, com símbolo inicial, cifrão. Quer dizer, o símbolo inicial da gramática, seguido desse cifrão, que é como eu represento o símbolo inicial da pilha. Temos 2 símbolos iniciais aqui. Esse é o da gramática e esse é aquele que fica no início da pilha e que serve para marcar meio que o fim da pilha. Para você saber se a pilha está vazia. Na verdade, ele é um símbolo, então se ele estiver lá, a pilha não está vazia. Mas é como se tivesse, para todos os efeitos. E não tem mais nada, só tem a mesma coisa que a pilha começou. Então é isso. E a novidade aqui é que eu vou falar da transição de Q2 para Q2. Vai ter 2 grupos de transição, ou de transições, grupos de transições. As transições criadas a partir dos terminais da gramática formam um grupo. E transições criadas a partir das produções, das regras da gramática, vão formar o segundo grupo. Certo? Elas potencialmente serão não determinísticas, sem problema. O autômato de pilha ele é um modelo não determinístico. A gente só viu a versão não determinística dele, a gente não viu o autômato de pilha determinístico, porque ele é mais restrito, ele representa menos linguagens. Ele representa mais do que as linguagens regulares e menos do que as livres de contexto. Então a gente não viu aqui, para não complicar ainda mais. Então as transições vão ser não determinísticas, ok. E com essas transições aqui ele vai poder simular derivações na pilha. Ele vai poder simular todas as derivações possíveis, certo? Mas ele vai fazer isso conferindo com a entrada. Então ele só consegue avançar se a derivação que ele produz na pilha está produzindo a entrada, né, da esquerda para a direita. Vou dar mais detalhes disso. Vamos avançar. Veja que naquele esquema inicial que eu dei no passo 1, eu coloquei aqui, ó, transições de Q2 para Q2, esses 2 grupos. Transições que vêm das produções, são as regras da gramática, e transições que vêm dos terminais. Para cada terminal, uma transição aqui. Para entender essas transições e tudo que vem a seguir, vamos relembrar um pouco de gramática. Aqui está uma gramática que eu posso até querer converter para um autômato de pilha. Mas eu quero relembrar um conceito de gramática aqui, que é derivação. Derivação é o processo pelo qual você produz, você gera uma cadeia. Então, você começa no símbolo inicial e sai aplicando regras. Essa gramática só tem 3 regras.
Onde tiver um não terminal, você aplica uma regra nele, por exemplo. Aqui troca S por ASB, essa regra aqui de cima. Então, você substitui S por ASB. Todo o restante você copia e cola, mas aqui onde tem S você troca por ASB. E vai seguindo assim, toda vez que tiver um não terminal, como S aqui, você troca por alguma coisa que tem nas regras dele. S troca por AB, por exemplo, foi o que aconteceu daqui para cá. E aí, na aula passada, eu expliquei isso em detalhes, né? Você vai chegar na cadeia completa no final das contas, certo? O que vai acontecer no autômato de pilha? Se eu converter essa gramática, por exemplo, para um autômato de pilha, ele vai tentar produzir uma derivação mais à esquerda, como essa, na pilha, certo? E à medida que ele vai produzindo uma derivação mais à esquerda, a derivação mais à esquerda faz com que os terminais apareçam primeiro, digamos assim. Eles vão aparecendo no lado esquerdo, os terminais, certo? Os símbolos que interessam. Porque ela vai substituindo não terminais mais à esquerda possível. Quando você substitui não terminais sempre o mais à esquerda, você faz com que os terminais apareçam sempre mais à esquerda também. Então, os terminais vão aparecendo. Claro que durante o processo pode estar misturado com terminais e não terminais, para lá e para cá. Mas toda vez que aparecer um terminal à esquerda aqui, ele vai, tipo, conferir se está igual ao da entrada. A pilha vai estar produzindo isso, certo? Isso aqui, grosseiramente, é o conteúdo que vai estar na pilha progressivamente. Isso aqui pode ser o conteúdo da pilha, isso aqui é quase isso. Porque toda vez que ele produzir algo aqui à esquerda, que confere com a entrada do autômato, estou olhando para a gramática e explicando como é que vai funcionar o autômato, na pilha dele em especial. Toda vez que ele produz algo que confere com a entrada, por exemplo, ele produziu um Azinho, e a entrada começa com um Azinho. Ele vai caminhar para frente, ele remove esse Azinho da entrada e remove da pilha. Certo? Então, com essa explicaçãozinha aqui, eu já posso falar dos dois tipos de transição que eu vou ter que criar no autômato. Aqueles dois grupos. Vou ter que criar um grupo de transições para fazer a substituição de um não terminal pelo lado direito de alguma produção. Eu vou ter que olhar, então, para as produções, para as regras. Isso vai ser uma produção que troca S na pilha por ASB na pilha. Esse S tem que estar no topo da pilha, tá? Outra vai trocar S na pilha por AB na pilha. Outra vai trocar Bzão por Bzinho na pilha. Esse é um grupo, olhando aqui para as produções. Outro grupo de transições vai fazer aquilo que eu expliquei. Toda vez que o que está aqui à esquerda for um terminal e tiver igual na entrada, então ele remove dos dois. Tipo assim, estou gerando um começo da cadeia igual, então vamos ler esse símbolo e remover da entrada, vamos ler esse símbolo e remover da pilha, e seguir adiante. Certo? Então vamos ver os dois tipos de transições. Para cada produção, aquilo que eu falei, vou ter que trocar N por X1 até Xn na pilha. Certo? Isso aqui é uma produção genérica qualquer, ela tem um não terminal aqui à esquerda. E à direita um monte de símbolo que pode ser terminal ou não terminal. Numa derivação ela troca o N por isso aqui. No autômato eu vou criar uma transição de Q2 para Q2, né, como eu já expliquei antes, que lê o N do topo da pilha e escreve X1 a Xn na pilha. A gente pode escrever uma cadeia inteira na pilha, né? Ela entra com o Xn mais para o fundo e o X1 no topo. Se a gente representar a pilha deitada à esquerda, é bem tranquilo, porque é só pegar esse X1 a Xn e inserir na pilha, né? Deslocar para dentro da pilha. Pronto, você faz isso para cada regra da gramática, esse esquemazinho. Coisa bem decorebazinha e funciona. Agora eu expliquei por quê, para não ficar só decoreba. Expliquei por que isso, porque eu vou estar simulando uma derivação na pilha. Então eu troco N por X1 a Xn na pilha para ir simulando uma derivação. Isso vai substituir o não terminal pelo lado direito da produção, lá na pilha, certo?
E, do ponto de vista da entrada, lembre-se que uma transição no autômato de pilha, ele lê entrada, lê símbolo da pilha e escreve na pilha. O que é que ele vai ler da entrada? Nada. Ele não mexe na entrada, vai estar operando só na pilha. As transições que vêm das produções da gramática não mexem na entrada. São epsilon para a entrada. O outro tipo de transição, que vai ser aquele grupo que tem transições para os símbolos terminais. Você vai fazer o seguinte, para cada símbolo terminal do seu alfabeto terminal, se for o alfabeto AB, então para o A você faz isso, para o B você faz isso também. Você cria uma transição Q2, Q2, é aquele loopzinho que eu mostrei no esquema, que ele lê o A da entrada e lê o A da pilha, o mesmo símbolo, quero dizer. Tira, lê os dois, consequentemente remove e não escreve nada na pilha. Essa transição é para aquela situação em que ele gerou alguma coisa na pilha que está igual com a entrada. O topo da pilha é o lado mais à esquerda, de uma derivação mais à esquerda. E o próximo símbolo da entrada é sempre o mais à esquerda também. Então, se você gerou os dois, se os dois conferem, digamos assim, que você está gerando correto na pilha, gerou pelo menos um símbolo igual. Então, lê os dois, aí isso vai remover. E não insere nada. O objetivo é só remover os dois mesmo. É dizer assim, opa, isso aqui confere, pula, passa para o próximo símbolo. Então serve só para confirmar que o símbolo foi derivado certo. E aí, como eu falei, a derivação mais à esquerda da gramática a gente pode olhar como sendo o conteúdo que a gente vai ver na pilha do autômato. Em certo momento vai ter só o S na pilha, depois vai ter ASB na pilha. Só que toda vez que tiver símbolo terminal mais à esquerda, ele vai remover da pilha. É por isso que não vai ficar idêntico ao que está aí, não. Mas pelo menos o finalzinho aqui a gente vai conseguir identificar na pilha. Porque o que for gerado de terminal aqui, ele vai consumindo, vai andando para frente. Aí a pilha vai ficar só com o finalzinho, até que quando ficar tudo terminal e tudo tiver igual à entrada, ele esvazia a pilha. Fica só o símbolo inicial da pilha, que é aquele cifrão. Fora isso, esvaziou a pilha. Certo? Então eu vou fazer uma computação. Vou fazer uma conversão primeiro de uma gramática para um autômato de pilha. Depois eu vou fazer uma computação nesse autômato, certo? E aí a gente vai conferir com isso aqui. Para ver isso aqui acontecer na pilha. Só que esse exemplo é grande, não vou fazer com essa cadeia não, porque ela é muito grande, vai ter muitos passos. Só falta uma explicação que é a transição de Q2 para Q3, que eu já expliquei no passo 1. Mas eu vou justificar melhor ela aqui. Ela é uma transição que confere basicamente se chegou no fim, se chegou no fim da pilha. Se a pilha esvaziou. Se a pilha esvaziou é porque tudo que você gerou na pilha estava igual com a entrada, e aí ele vai consumindo, né? Gerou símbolo igual na pilha e na entrada, então consome, remove. No momento que a pilha ficou vazia, quer dizer, tudo que foi gerado na pilha conferiu com o que estava na entrada. Aí ele pode ir para o estado de aceitação, Q3. Aí veja, chega em Q3 com a pilha vazia, mas isso quer dizer que aceita? Não necessariamente. A pilha está vazia ou não, não importa para a aceitação. O que importa é chegar no estado de aceitação. Aqui eu estou dizendo que vai chegar. E a entrada tem que ficar vazia. Tem que acontecer não só de a pilha ter esvaziado, mas a entrada também ter esvaziado ao mesmo tempo. Aí isso quer dizer que conferiu direitinho o que a gramática consegue gerar com o que está na entrada. Certo? E aí, relembrando o esquema inicial, está completo aqui. Esse último passo que eu estava explicando era essa transição. Ó. Não lê nada da entrada, ela só vai ver a pilha. A pilha chegou no símbolo inicial, ela está vazia. Né? Então, repete ele. Não é duplicar, não. É só reescreve ele, deixa ele lá. E vai para Q3. Vai para o estado de aceitação.
Então, vamos converter essa gramática livre de contexto aqui para um autômato de pilha equivalente a ela. Vamos fazer essa conversão. E para fazer essa conversão, eu vou compartilhar a minha tela. E vou usar o JFlap. Agora a gente vai ter algumas dificuldades, porque o JFlap não é igual ao tipo de autômato de pilha que eu estou usando, tá? Mas vamos fazer. E eu complemento. E também eu tenho uma figura aí já, uma resposta final. Pronto, agora você já vê, né? Aí a gente tem aqui, push down automaton, é esse. Aí você vai dizer se ele tem múltiplos caracteres de entrada ou um só. Um só. Pronto. Aí veja, quero converter de gramática para autômato de pilha, ele vai ter sempre esse esquemazinho aqui, ó. 3 estados. Sempre. Sempre uma transição aqui que não lê nada da entrada nem da pilha, só escreve o... só escreve, não é nem o cifrão, é o símbolo inicial da gramática. E aí, qual é o símbolo inicial dessa gramática que a gente está convertendo? O símbolo inicial dessa gramática está implícito aqui, é o primeiro que aparecer nas regras, certo? É o S. Então vamos colocar lá, ele é o S que tem que ser inserido aqui. Pronto. Aqui ele só vai conferir se chegou no fim da pilha. Então ele não olha nada na entrada, ele olha na pilha. E pode até deixar assim, certo? Que lê o cifrão da pilha e escreve vazio. Isso quer dizer que vai remover o cifrão. Você lê ele, remove imediatamente e não reescreve. Mas eu vou ler ele e reescrever ele. Cifrão, cifrão. E aqui vai ter uma série de transições de Q1 para Q1. No meu esquema eu chamava de Q2, né? Aqui ficou com o nome Q1, não faz diferença. Esse estado do meio é a ele que eu me refiro. Eu vou ter transições, por exemplo, para cada regra dessa gramática. Por exemplo, a regra que a partir de S eu quero trocar por ASB. Essa regra faz isso na gramática. Eu vou fazer isso mexendo só na pilha do autômato. Vou pegar um S da pilha e trocar por ASB. Então, veja, tem 3 componentes na transição. O primeiro é sobre a fita. Eu não vou mexer na fita, eu quero mexer na pilha. Vou trocar um S por Azinho, S, Bzinho. É Bzinho ou é Bzão? Acho que é Bzão. O problema é que o JFlap não deixa. Ele não deixa colocar... Vou ter que fazer uma gambiarrazinha aqui, certo? Ele não deixa colocar 3 símbolos não na pilha. Deixa eu fazer uma... Deixa eu me virar aqui no Paint, certo? Vou querer transição que vai de Q1 para Q1. Tá muito grande. Transição assim em curva. Um pouquinho maior. E fazer uma setinha assim, né? Uma transição. E agora eu vou escrever aqui as condições e resultados da transição, mas eu vou ter uma dificuldade porque eu não vou conseguir facilmente aqui colocar o símbolo epsilon. Vocês vão ter que ter uma paciênciazinha aqui, porque não vai ser epsilon que eu vou colocar, não vai ser o símbolo grego, a letra grega. Bem, o que eu estava mostrando é que eu quero uma transição que leia S e troque isso por A, S, Bzão. Aí eu vou fazer a transição de um autômato de pilha que tem 3 componentes, certo? O primeiro é a entrada. Eu não quero mexer na entrada, então vai ser uma transição epsilon para a entrada.
Nada, ela não lê nada da entrada, nem altera. Essa é a primeira transição, ela não lê nada da entrada, ela pega um Szão da pilha e troca por ASB. E agora a gente tem que olhar para a gramática para saber as outras, né? Outra transição vai trocar S por AB. A primeira que eu fiz foi essa, ó, troca S por Azinho SB, mexendo só na pilha. Para a entrada ela é epsilon, ela ignora. A outra troca S por AB e vou ter uma terceira transição que troca Bzão por Bzinho. Pronto, são essas. Eu já vou fazer as três aqui, certo? Quero trocar S por AB. Perfeito, só que o que é que eu faço com a entrada? Que é o primeiro componente aqui. Não faço nada, não leio, não ignoro. Pula a entrada. Então é epsilon para a entrada. Na pilha ele lê o Szão. Se ele tiver lá, né? No topo. E escreve Azinho Bzinho. Só mais uma transição, que eu já olhei lá na gramática e já disse a vocês, que troca Bzão por Bzinho. Na entrada novamente. Ok, agora faltam as transições que operam com os símbolos terminais. Os terminais são os símbolos minúsculos nesse exemplo aí. Quando eu não disser nada, você entenda que maiúscula é não terminal. Minúscula ou outro símbolo é terminal. Então você vai... eu tenho uma transição... desculpe, agora são as transições para os terminais. Os terminais são Azinho e Bzinho. São os únicos símbolos minúsculos que a gente vê aí. Azinho e Bzinho. Então agora eu vou usar esses símbolos para criar aquelas regras que conferem se na pilha está igual com a entrada. O que ele gerou na pilha é igual ao próximo símbolo da entrada. Então ele vê se tem Azinho na entrada e Azinho na pilha. Ótimo, conferiu, deu certo. Aí vai escrever o que na pilha agora? Não escreve nada. Leu esses dois e removeu os dois. É só isso mesmo. Não escreve nada. Para o Bzinho, também lê Bzinho da entrada, lê Bzinho da pilha. Vai escrever o que na pilha? Mais nada. Isso aí vai só fazer a pilha reduzir. E a entrada também reduz. Ele lê o próximo da entrada e o próximo da pilha quando eles estão iguais. A essência é essa. Então, está completo o autômato. Certo? Não ficou muito bonito, porque fiz aqui no Paint. Esses não tem o epsilon como letra grega, então eu escrevi aí. Mas tá ok, dá para vocês entenderem, né? E aí o resultado está aqui, certo? Um pouquinho diferente só, porque o meu estado é Q0, Q1, Q2, aqui está Q1, Q2, Q3. As transições estão iguais, mudando só a ordem. E aqui tem eps ao invés de epsilon. É a figura que já estava pronta aí, certo? Que eu produzi semestre passado. Pronto, o resto tudo bate aqui e dá para entender, né? Em essência é o mesmo autômato, só o nome dos estados que mudou. E esse autômato é equivalente à gramática, esse é o ponto aqui, esse é o grande ponto. Eu pego uma gramática, ela representa cadeias de um jeito meio diferente dela lá, né? Por meio de regras. Mas eu transformo isso num autômato, que é um tipo de algoritmo que testa e diz sim ou não para cadeias. Lembrando que é um algoritmo não determinístico, né? Que é um negócio meio complicadinho, porque tem múltiplos caminhos. Mas a ideia é a seguinte, se tem uma cadeia que a gramática deriva, então tem um caminho de aceitação para essa cadeia nesse autômato. Tem alguma computação que você escolhendo com cuidado aí, você vai conseguir passar pelas transições e tal, e chegar no estado de aceitação com a cadeia completamente lida. Tem sempre. Para toda cadeia que a gramática gera, tem sempre uma computação de aceitação. Neste autômato de pilha. Nesse sentido é que eles são equivalentes. Certo? O que eu vou fazer agora é mostrar esse autômato em ação. Eu quero fazer uma computação no autômato. E eu vou comparar com uma derivação na gramática.
A derivação na gramática está aqui, pronta. Essa derivação produziu a cadeia AABB, né? 2 A's e 2 B's. E a gente até vê aqui assim os estágios intermediários. Os livros chamam às vezes de formas sentenciais. Eu chamei de cadeias com terminais e não terminais. Isso aqui vai aparecer na pilha do autômato na computação, certo? Agora a computação recebe uma entrada. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma entrada que ele deveria aceitar. Eu vou dar essa entrada aqui. AABB. Ele deveria aceitar, né? A gramática gera. Aí. Então esse autômato, se ele é equivalente a essa gramática, ele tem que aceitar. Então eu vou fazer essa cadeia AABB ser processada, computada no autômato. Vamos fazer isso agora. Eu sei que vocês já estão vendo, mas eu vou compartilhar a guia, que aí automaticamente descompartilha a tela. Pronto, aí agora a gente vai ver nessa planilhazinha aqui, ó, o autômato está aqui, e vamos fazer a computação da cadeia AABB, certo? Ele começa no estado Q1, aqui eu já coloquei os estados, está errado. Deixa eu ir completando a resposta do semestre passado. Começa no estado Q1 com a cadeia AABB. Essa cadeia que eu quero saber se esse autômato consegue aceitar ou não. Ele pode ter um caminho que rejeite, mas eu vou focar em encontrar um caminho que aceite. Eu já sei como fazer isso. Se tiver um caminho que aceite, né, quer dizer que ele representa essa cadeia. Lembrando que essa cadeia, a gramática deriva, então a gramática representa essa cadeia também. É uma das cadeias da linguagem, né, que eles representam. Então vamos lá, Q1 com AABB. Qual é a transição que ele pode fazer? Q1 só tem uma transição, que não lê a entrada, não lê a pilha, só escreve o S. E muda para Q2. Então vamos lá, mudou para o estado Q2. Ele não leu nada da entrada, quer dizer que fica na mesma posição de leitura, então. E a pilha? A pilha tinha só o cifrão, mas ele não leu nada. É esse segundo componente aqui da transição. É epsilon. Ele não lê nada da pilha, mas ele escreve. Ele escreveu S na pilha. E aí, esse S passa a ser o próximo da pilha. A pilha é como se estivesse deitada à esquerda. O mais à esquerda é o próximo. É o topo da pilha. Então, estamos em Q2. O próximo símbolo da entrada é Azinho. O próximo símbolo da pilha é Szão. E agora, bem, vamos ver quais transições se aplicam aqui em Q2. Tem Q2 lendo Azinho da entrada, mas tem que ter Azinho na pilha. Dessa primeira transição não se aplica. Agora tem transição que não olha para a entrada e lê o S da pilha. Tem duas. Tem uma que troca S por ASB. E outra que também é Y para a entrada, as duas, mas troca o S por AB. E agora? Qual das duas eu escolho? Ele é não determinístico, você pode fazer a escolha que quiser, mas eu já sei, eu quero mostrar uma computação que aceite e já sei qual é o caminho que vai dar certo aqui. É eu trocar S por ASB, tá? Então, vou fazer a transição de Q2 para Q2, né? Não mexe na entrada, ela é epsilon para a entrada. Essa, 1, 2, 3. Essa terceira transição aqui. E ela troca o S. Quando ela lê S, quer dizer que ela remove, certo? Mas ela escreve no lugar ASzão, Bzão, né? SB maiúsculos. O próximo símbolo é o mais à esquerda sempre, é o Azinho. E pronto. Aqui a gente pode até... Deixa eu copiar e colar a imagem, para a gente ir comparando com a derivação na gramática. Porque a gente já começa a ver um passo daquela derivação, tá? Vou copiar e colar, que aí vocês vão ver.
a semelhança. Não vai ficar idêntico, porque ele vai começar a remover, tá? Pronto, agora estão vendo, né? Olha só, nessa derivação ele tinha o S, corresponde a esse primeiro momento aqui do processo aqui de reconhecimento. Aí depois ele gerou ASB, corresponde a esse novo momento aqui da pilha. Esse novo momento da pilha. Está exatamente com ASB. Os próximos passos não vai ficar idêntico, não, mas a gente vai entender, vai conseguir comparar com a derivação. Até o momento a gente conseguiu reproduzir o primeiro passo da derivação, quando tem só o S, e o segundo, que é quando tem só o ASB. Nesse momento ele vai fazer aquele negócio de conferir, ó, o que está na entrada e o que está na pilha. São dois terminais e são iguais, é Azinho e Azinho. Então estou em Q2 com Azinho e Azinho na entrada na pilha. E tem uma transição em Q2 para isso. Q2, quando tem Azinho e Azinho. Ele vai para o próprio Q2 e é a única opção, certo? A única transição. Remove esse Azinho, porque quando lê, remove, né? Ele avança para a direita. E aquele caractere não lê mais. E também lê da pilha. Quando lê da pilha, remove. Então, o próximo símbolo agora é o S. E ele escreve alguma coisa na pilha? Não, escreve Epsilon. Quer dizer, não escreve nada. Então, só fez remover mesmo. Consequentemente, o próximo símbolo da pilha é o S. Tá? Se a gente parar e olhar para a derivação, não tem esse passo de remover o Azinho, tá? Mas tente fazer assim visualmente, assim, ignorar esse Azinho, do passo 2 e 3. O que vai acontecer aqui da linha 2 para a linha 3 da derivação é que ele vai trocar o Szão por AB. Essa mesma operação, essa mesma troca, a gente pode fazer agora no autômato de pilha. Ele pode substituir o S por AB com essa transição aqui, a transição 1, 2, 3, 4. Ela não lê nada da entrada Epsilon, mas lê o Szão da pilha e escreve AB. Ele vai para o próprio Q2, certo? Não lê nada da entrada, então permanece na mesma posição. Lê o S da pilha, lê o removeu, mas escreve Azinho, Bzinho no lugar. O próximo é o mais à esquerda. Isso aqui corresponde ao terceiro passo aqui. A terceira linha da derivação já. Só aqui com o primeiro Azinho removido, porque ele já conferiu aquele Azinho, já gerou igual ao que está na entrada, né? Mas esse momento aqui, ó, Azinho, Bzinho, Bzão, corresponde ao finalzinho da terceira linha, Azinho, Bzinho, Bzão. Finalzinho não, né? O meio, do meio para o fim ali. Então, esse pedaço aqui também tem relação com o que está na derivação. Agora, esse Azinho e Bzinho da pilha, vocês podem ver que na entrada tem igual Azinho e Bzinho. Então, ele vai fazer aquele processo de conferir. Tem o mesmo símbolo na entrada na pilha, ele remove os dois e vai avançando, tá? Q2 lendo Azinho e Azinho, como eu expliquei antes. Vai para Q2, remove esse Azinho, anda para a direita. Ele lê o Azinho, aí remove. Também lê o Azinho da pilha, aí move para mais para baixo na pilha, né? Que do jeito que está aqui é mais para a direita também. E agora está no Bzinho. Agora Q2 para Bzinho, Bzinho, ó, segunda transição aí. Vai para Q2. Lê o Bzinho sim da entrada, aí ele remove. Lê o Bzinho também da pilha e remove. E fica no Bzão. O próximo símbolo da pilha é Bzão. Tem Bzinho na entrada, Bzão na pilha. Não dá para fazer o processo de conferir e remover, né? Digamos assim. Não é transição terminal. É uma transição que na pilha está apontando para um não terminal. Então eu vou usar aquelas transições que trocam o não terminal por alguma coisa. Só existe uma regra da gramática, então só existe uma transição
desse autômato que troca Bzão por alguma coisa. É a transição que troca Bzão por Bzinho. É a última aí. Ela vai de Q2 para Q2. Não mexe na entrada, a entrada fica do mesmo jeito. Mas troca o Bzão da pilha por Bzinho. Ele lê o Bzão, o que eu quero dizer, e remove. E o terceiro componente da transição diz que insere Bzinho. Aí trocou o Bzão por Bzinho. E esse Bzinho é o Bzinho final, corresponde ao último Bzinho da derivação. Ele, como eu já removi os 3 primeiros, né? Removi 2 Azinhos, já removi um Bzinho. Ele corresponde ao Bzinho final da última linha aí da derivação na gramática. Então, eu vou marcar de cinza para dizer que isso aqui também tem correspondência com o que está aqui na figura da derivação da gramática, certo? A última linha. Esse é o último Bzinho da última linha, é o finalzinho mesmo. E aí ficou igual a entrada Bzinho e Bzinho. Ele está em Q2, lendo Bzinho, Bzinho, ele faz a transição que vai para Q2, lê e remove o Bzinho da entrada, lê e remove o Bzinho da pilha. No caso da entrada, a entrada ficou vazia. Vazia. A pilha ficou no seu último e primeiro também, né? Aquele seu símbolo cifrão, que representa o finalzinho da pilha. Mas só tem uma transição que se aplica, é a transição que em Q2, sem ler nada da entrada, ele lê e obrigatoriamente lendo o cifrão da pilha, ele muda para Q4, não, Q3. A entrada não muda, fica do mesmo jeito, está vazia também. Agora o cifrão, ele lê ou remove, mas só que ele manda reescrever lá, é o terceiro componente, então fica cifrão. Foi para Q3, estado de aceitação. A gente encerrou aqui a computação. Agora, para definir o resultado, a saída dessa computação, são 2 critérios, lembrem disso. A saída ficou vazia, o mais fácil, o mais óbvio. Chegou no estado de aceitação, chegou, tá ok. Estado de aceitação. E a saída, não, e a entrada, a fita de entrada, leu tudo, ficou a entrada vazia, ficou também, tá ok também, a entrada ficou vazia. Esses são os 2 critérios para você ver se aceita ou não. São só esses 2. Você não olha para a pilha, não interessa. Mas olhou para os 2. O estado está ok, a entrada está ok, então a saída é aceita. A cadeia que a gramática deriva, por essa derivação aqui, esse autômato de pilha, ele aceita. Quando ele recebe a mesma cadeia, ele responde aceita. Existe algum caminho de aceitação. Tem caminho que vai rejeitar, mas o importante é ter uma maneira de aceitar ela. E o processo é análogo à derivação, que é feita na gramática, só com o detalhe de que os terminais ele vai consumindo e vai comendo, digamos assim, e andando para a direita, né? Então você só vai visualizar o finalzinho da derivação no último passo, por exemplo. Entenderam aí, gente? Querem fazer alguma pergunta? Por enquanto não, professor, deu para entender. Ótimo, que bom. Mas vocês estavam tão calados que eu fico sem saber o que está acontecendo. Qualquer dúvida, pode perguntar, certo? Então, voltamos para cá, para os slides. Eu peguei essa cadeia aí, fiz a computação no autômato e ele aceita. A gramática gera, o autômato aceita. E toda cadeia que esta gramática gera, o autômato aceita. Existe algum caminho que aceite, né? Alguma computação de aceitação. E nesse sentido eles são equivalentes, porque as cadeias que um representa, como? Gerando. A gramática representa gerando cadeia. O outro também representa. Como é que ele representa? Se existir um caminho de aceitação. Então, cada um representa da sua forma, mas o que um representa, o outro representa. É exatamente igual
um conjunto de cadeias. A linguagem que os dois representam, certo? Os dois quem? Esse autômato e essa gramática. Eu peguei a gramática, converti para esse autômato e ficou equivalente. E no outro sentido, na outra direção, será que é possível converter de autômato de pilha para gramática livre de contexto? Sim, é sempre possível. Até para provar o teorema que eu expliquei na parte 1 da aula. Precisaria explicar as duas conversões. Mas essa conversão de autômato para gramática eu não vou ver. Não vou explicar, né, como eu já disse, para não perder muito tempo na coisas mais simples. As classes de linguagem mais simples, a gente tem muita coisa para ver ainda para frente. Mas se tiver curiosidade, pode ver no livro. O livro de Sipser, a partir da página 124. É o livro de Michael Sipser. É o livro que eu recomendo lá na minha seçãozinha lá de bibliografia, que está lá no Classroom. Ele tem em formato digital, naquela biblioteca digital da Rural. Ela é boa, tem um bom acervo. E esse é um bom livro. A parte 3 agora é a conclusão da aula. A gente não vai ver a conversão de autômato de pilha para gramática, mas sabe que é possível. E a gente viu a conversão de gramática para autômato. Então, sabendo pelo menos que é possível nos dois sentidos, assim, provou o teorema que eu mostrei lá no começo, ou seja, autômatos e gramáticas são equivalentes, representam as mesmas linguagens. E como é que a gente chama essas linguagens? Bem, as que os autômatos representam, a gente já chamava de linguagens livres de contexto. Se um autômato representa, pode atribuir esse selo a essa linguagem, ela é livre de contexto. Pois bem, quando uma gramática representar, também é a mesma coisa, porque é a mesma capacidade de representar o que um representa, o outro representa. Então, a gente tem aqui este nível intermediário das linguagens livres de contexto, são as linguagens representadas por autômatos de pilhas e gramáticas livres de contexto, certo? Ele tem mais linguagens do que as regulares. Por exemplo, a linguagem ANBN. Essa gramáticazinha que eu converti para autômato, ela representa essa linguagem. Cadeias com NA seguido de NBs, a quantidade tem que ser igual, né? Tem que vir nessa ordem. Então, ela representa mais coisas, é por isso que está num nível mais abrangente aqui. Isso aqui é uma representação com diagrama de Venn, certo? Então, pense como conjunto. Esse conjunto aqui é mais abrangente do que das linguagens regulares. Mas não é tão abrangente quanto o dos problemas decidíveis, ou linguagens decidíveis. Ela é uma subclasse, um subconjunto dos problemas decidíveis. Subconjunto próprio, né? Quer dizer que eles são subconjuntos sem ser iguais. Tem linguagem que está aqui, que eu represento com máquina de Turing sem loop. É uma linguagem que é decidível, está aqui fora, e eu não represento com nenhum desses modelos aqui, muito menos aqui. Linguagemzinha aqui fora. Por exemplo, a linguagem ANBNCN, vários A's com vários B's com vários C's, exatamente na mesma quantidade. Não dá para representar com autômato de pilha nem gramática livre de contexto, muito menos com AFD, expressão regular, FN, muito menos. Mas dá para representar com máquina de Turing sem loop infinito. Certo? Isso é para explicar esses níveis aqui dessa classificação. Como ela é formada assim em níveis, tem uma que é maior, mas inclui aquela, e outra mais abrangente, que inclui as outras. Isso é chamado de uma hierarquia. E é a hierarquia de Chomsky em homenagem a um pesquisador vivo até hoje, chamado Chomsky. Ele estuda, nem é da área de computação exatamente, ele estuda linguagem, certo? Mas aí ele estudou essa conexão com coisas da teoria da computação, visando estudar linguagens mesmo, até linguagens humanas. E
É ativista político também, é uma pessoa famosa aí, filósofo, etc. E a gente vai ver mais um nívelzinho aqui, certo? Tem mais um nível para ver. Depois a gente vai falar dos níveis aqui fora das linguagens decidíveis. Mas, por hora, encerrei o que eu tinha para essa aula, certo?